Boa tarde. Vamos lá. Primeiramente, eu nunca fui em nenhum jogo no OBA, tá? Por questões mesmo de talvez não... Tinha pandemia quando eu virei presidente, depois, por alguns motivos, não foi. Fiz a visita, 2 visitas de cortesia ao Vila, e fui muito bem recebido por toda a diretoria deles. Nesse jogo, particularmente de sábado, contra o Vila Nova, eu não iria nesse jogo que fosse na Serrinha. Era batizado do meu afilhado na minha fazenda. Não tinha como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, eu mesmo não iria de qualquer forma. Foi recomendado pelo chefe de segurança, que era um jogo complicado, estava muito acirrado os ânimos, e ficou para cada um. Como sempre, tudo que acontece de ruim no Goiás cai na minha mão, nas minhas costas, já acostumei, paciência. Quem quisesse ir, foi disponibilizar a segurança, iria. Eu, particularmente, eu não iria por esse motivo. E jamais eu vou achar, porque como quem estava fazendo o camarote lá para o Goiás era o Leandro Bittar, escolhe meu amigo de infância, e saberia que ele estaria muito, muito bem organizado e não teve nenhum problema no jogo em si. Entendeu? Então, a gente, quanto às faixas, tudo que vier da arquibancada de uma forma ordeira, de uma forma sem agressão, é a voz da torcida, é a voz do povo, temos que analisar se está certo ou errado, e eu acho que foi uma cobrança certa. Certa? Se foi direcionada a mim ou aos outros diretores, mas está certo. Não vou aqui desmerecer a torcida. Duro, eu fico chateado é quando vem críticas de internet. Eu falo sempre, se todo torcedor que me critica na internet viesse ao estádio, o Estado Dourado é pequeno. Até uma vez eu estava, tem um cidadão alguns cidadãos aí que estavam me criticando, e eu fui pegar o nome deles, e vai no meu sistema de ingresso, eu tenho 280 mil cadastros validados no meu sistema de ingresso, e ele nunca tinha ido no jogo. Então, esse eu não vou preocupar, que eles falam na internet. Agora, esse pessoal que vem para o jogo, no sol, na chuva, seja a Força Jovem, seja o pessoal das cadeiras, seja o pessoal do Espaço Família, eu tenho que respeitar. E foi feito de uma forma justa, tranquila, nós sabíamos das faixas, o chefe da segurança nos perguntou o que faria, falei, deixa as faixas, e foi feito assim, assimilou, e serve de alerta para os próximos jogos. No jogo do Atlético, eu fui no jogo do Atlético. Entendeu? Então, se o Vila não tem condições de dar o mesmo conforto que o Atlético e o Goiás dá, paciência. Mas como os times do interior também não têm, então a gente acaba, mas isso aqui é um assunto que talvez vai render alguma coisa no final do ano, eu não vou, talvez eu converse pessoalmente com o Hugo, está muito inflamado esse negócio de diretoria dos ambos os clubes. Eu acho uma conversa, eu e ele reservado, de presidente para presidente, isso vai resolver. São 2 instituições que merecem respeito, e eu acho que vai acabar isso aí. E eu parabenizo a Força Jovem para as faixas. Se foi para mim, eu assimilei, e agora eu faço um desafio a eles aqui também. Um acordo com eles, não um desafio, um acordo entre amigos. Vamos lotar o estádio a partir de agora? Vamos vender os ingressos depois de máximo 3, 4 horas que abrir as vendas? Vamos lá, o Curitiba, 38 mil pessoas. O Criciúma, lotação máxima no Heriberto Mills. E o Goiás, vamos ficar para 9, 8 mil, 10 mil, ou vamos botar os 14 mil torcedores todo jogo? Então, torcedor, lembra do Paulo Rogério 21, que pediu a ajuda de vocês, quando voltou da pandemia, e 22, vocês deram a resposta? Vamos esquecer se o jogo é tarde, se o jogo é segunda, se o jogo é cedo, se está calor demais, se está chovendo demais, se o sol pega no rosto. Vamos fazer um pacto agora comigo também? Vamos lotar todos os jogos, vamos mostrar que agora, gente... Mancini, alguma vez eu reclamei de um time ter jogado feio? Não. Mas toda vez que ganhou, te dei parabéns. É isso. Agora, gente, não cabe jogar bonito, golear. Se eu ganhar de 6-0, com gol de mão e o VAR não vê o gol, é o que vale os 3 pontos na capanga. Então, esse é o combinado que eu peço para a torcida. Vamos mostrar que agora que nossa torcida é gigante como ela é, aquela torcida que lotou o Serra Dourada no jogo da Copa Verde. Vamos pegar os 14 mil e poucos ingressos, vamos bater o público maior da Serrinha e vamos vir para o jogo. Nosso ingresso é barato, a nossa cerveja é mais barata que na rua, gelada, tem uma cozinha industrial aqui dentro para fabricar todos os nossos produtos com segurança, num preço acessível. É um desafio que eu faço. É um combinado, uma palavra de Goiás, um combinado. E eu acho que a torcida do Goiás, não, tenho certeza que a torcida do Goiás vai me dar a resposta. Eu abri as vendas
dos ingressos, vamos acabar com os ingressos. Isso que eu quero. Daqui ao final do ano, não vamos deixar de ter crise de terceiros. Goiás não tem crise, Goiás não vai ter crise. A comissão técnica está aqui, a diretoria está aqui, todo mundo imbuído. E agora a torcida lotando o estádio, fazendo uma festa. Vamos voltar a fazer o Inferno Verde, a Onda Verde, com os jogadores, que é muito bacana. Vamos para a torcida organizar, junto com a Jéssica, da diretoria de marketing. Vamos fazer uma festa bonita de novo. É isso que nós queremos, todo mundo quer. E não com 9 mil pessoas no estádio mais. Tá bom, gente? Então é isso que eu peço. E parabéns à Força Jovem pelas faixas. Sempre que quiser fazer uma crítica, faça bem feita, faça ordeira. Pode ter certeza que todos os diretores do clube, sem exceção, sentiu na pele essa cobrança. Humberto Castro, da PUC TV, presidente Paulo Rogério Pinheiro. A pergunta ainda é sobre o Mancini, a recusa dele da proposta. Eu queria saber o seguinte, foi só pelo projeto, do jeito que ele falou, ou o Goiás ofereceu algo a mais para o Mancini permanecer? Primeiro que se eu ofereço o Mancini, ele bate em mim, pelo caráter dele, e não está à venda. Nós temos um contrato assinado desde o primeiro dia, numa reunião de 10 minutos, que ele não participou. Foi eu e o Fábio Melo. Não durou mais que 10 minutos a conversa com o Fábio. E por telefone ainda. O Fábio estava na Europa no dia, né, Mancini? Estava na Europa. Então, conheço o Mancini e jamais aceitaria se eu faço um negócio dele, ele vai embora. Entendeu? E se você fazer essa proposta minha, eu mando ele embora. Que nós somos sistemáticos, corretos e honestos. Então, não tem... O Goiás é um time hoje. Desde quando eu saí em 23, o clube ficou arrumado, sem dívida, com dinheiro em caixa. Bagunçou um pouco em 24, eu voltei, botei ordem na casa, junto com o CA. O Haroldo, o Marco Antônio e o Estival entenderam como é que teria que ser. Eu era apenas um conselheiro, precisava deles. Então, se tudo está certo do Goiás, também é pelo CA. O Haroldo, o CA é bem mais presente esse ano, é muito mais presente. O Conselho Fiscal saiu da mão do Joaquim, do Munir e do Léo, e cai na mão de 3 pessoas sérias que vão dar continuidade. Então, o Goiás hoje é um clube que dá essa garantia de trabalho tranquilo. Não é fácil achar um presidente que fala para os jogadores e para eles, deixa a crise comigo, que eu resolvo. Geralmente o dirigente é vaidoso, gosta de dar entrevista, gosta de aparecer, nas horas boas, então mais ainda. O Paulo Rogério não, aparece muito mais nas horas ruins. Então, o Goiás está com tudo em dia, tudo certo. Hoje, todo mundo quer o Mancini no Brasil, não só a Vitória. Vocês mesmos da imprensa falam que é o melhor treinador da série B. Isso é normal. Tiveram consultas pelo Pedrinho, a proposta baixa, pelo Caito, pelo Lepo, entendeu? Pelo Messias. É normal, nosso time hoje é vitrine. Então, Humberto, com certeza, essa proposta não vingaria nem pelo lado dele, nem pela minha. Nosso projeto é muito claro, e o Goiás tem totais condições de segurança para continuar essa tranquilidade na Série A. É difícil? É. Sabemos que sem dinheiro não faz futebol. A chance de bater e voltar é grande, mas nós vamos lutar, como lutamos em 22, para que isso não aconteça. Olha o Mirassol aí. Hoje, uma das estrelas do time é um jogador que foi renegado aqui. E é nosso ainda. O Mirassol, o Juninho ainda está doidinho. Nós vamos vender para ele ou não. Ou vai voltar para nós. Quem vai decidir são os dois. Entendeu? Então, a gente está bem tranquilo, bem focado. Muitas vezes a crise é do lado de fora. Que o dia tiver crise, o Paulo Rogério vai estar aqui. Pode ter certeza, como eu estou aqui hoje. Acabei de chegar no aeroporto, vim direto para cá, Fernando, Mancini, Andrino, tirei o Andrino do hospital. Vamos para lá para não deixar crescer a crise, essa pseudo-crise. Porque daqui a pouco já começa a anunciar treinador aqui, aí a torcida começa a me xingar. Então, vamos cortar o mal de cara de uma vez na raiz. Entendeu? E depois disso, no dia a dia, nas entrevistas coletivas, é os dois. Paulo Rogério não precisa aparecer, a minha conversa é internamente. Paulo, você tem um treinador como o Mancini, né, o know-how dele, que não aceita uma proposta de Série A para sair do Goiás. O Goiás é líder do campeonato. O que pode tirar o Goiás de uma Série A o ano que vem e que você, que conhece todo esse ambiente, né, quantas vezes a gente era criança, a gente assistia, né, junto ali, eu, você, o Johnny, Neto, seu primo Marcelo, Albino, enfim, que pode tirar do Goiás essa Série A e um ambiente que você pode
fazer uma cortina para que alguma coisa que de fora não entre no Goiás, para que possa tirar o Goiás da Série A. Essa é uma pergunta. Deixa eu fazer só outra. Não quero acirrar os ânimos que você disse que quer tranquilizar com relação ao Vila Nova. Mas foi no microfone que o Hugo disse que o Goiás hoje é o Vila Nova do passado. Ele não falou, não ligou para você e falou assim, Paulo Rogério, vamos começar o Vila. Como é que você recebe isso? Vamos ver primeiro. Eu não vi entrevista, a história vai contar, entendeu? E pronto. Eu posso aqui inflamar, jogar gasolina no fogo? Posso. A história vai ser contada, já está sendo contada, entendeu? O Goiás vai subir de patamar. Acho que o Vila Atlético vão subir. Eu sou o único dirigente que teve coragem de falar até hoje que quero os 3 na Série A, que isso é bom para todo mundo. É muito importante. Veja como Santa Catarina cresceu quando eu tinha 5 times na Série A. E sei que ele falou isso ele anda nervoso com o que aconteceu, como eu também fiquei nervoso com o que aconteceu, mas isso não é o caminho para o futebol goiano. Não é por aí, André, o Júnior. Então, a história vai ser contada, já está sendo contada há 80 anos. Se o Vila passar, o Goiás passou. Se o Goiás crescer mais, ainda cresceu. Se o Atlético crescer mais, ainda cresceu. Né? No microfone, que nós vamos crescer o Goiás, crescer o Vila, crescer o Atlético. Não é microfone, são o dia a dia, entendeu? Logicamente, o Goiás tinha um poderio econômico muito grande antigamente. Hoje, o Goiás arrecada exatamente o mesmo que o Atlético e o Vila Nova arrecada. E o Goiás tem uma despesa alta, fixa. Então, nesse ponto, ele teria falado por isso. O Goiás, antigamente, trazia jogador de 500 mil e o Vila trazia de 30. O Atlético, então, tinha essa disparidade. Hoje não temos isso mais. O Clube dos 13 acabou. A Globo saiu. Mas aí vem a competência, vem de cada um, a história de cada um. E eu vou resolver essa história depois que acabar o Brasileiro. Eu vou sentar com o Hugo reservadamente e vamos resolver. Se ele achar que não deve resolver, ou eu achar, vai ser ataques, vão parar os dois no gabinete do governador. Porque ele é funcionário público e eu sou prestador de serviço do Estado. Com certeza o governador não vai criar uma briga pública de nós dois. Não vai chegar a esse ponto. Entendeu? Eu tenho grandes amigos no Vila Nova. O Decinho foi meu CEO do meu grupo, meu sócio por quase 30 anos. O pai do Décio, o pai, foi um amigo do meu pai. Eu tenho o Leandro Bittar, que é meu amigo de infância. O próprio Policarpo ajudou muito o Goiás em 21, 22, minha gestão, né, que estava enrolado com esse rolo que tinha na prefeitura. Então eu falo, o Adson fala de mim, eu falo do Adson, e aí eu ligo para o Adson, brinco com o Adson. Normal. Então, não vamos polemizar isso agora, não, deixa o Vila trabalhar, deixa o Atlético trabalhar, deixa o Goiás trabalhar, cada um buscar seus objetivos. E depois do final do ano, antes do Goiano, antes de sair de férias, uma conversa de olho no olho, e acho que a gente resolve isso aí. A outra pergunta. A minha função é essa, de blindar desde o ano passado. Até o Mancini, nós saímos para jantar na sexta-feira antes do jogo, né, Mancini? Eu, Mancini, o Hever e o Andrino, eu os convidei para jantar na sexta-noite. E eu estava devendo jantar para ele, minha vida é muito doida. E ele comentou comigo, né, que nunca viu um dirigente dar a cara a bater com a minha. Eu estou aqui para isso. Acho que essas pancadas que eu levo, sejam justas ou injustas, muitas são justas, outras eu acho injustas, me fez aprender. E por estar tanto tempo do lado do meu pai, e a minha função hoje é só esse ano passado, quando eu cheguei, ele falou assim para mim, você chega a 45 dias, esse é um ponto que faltou, nós teríamos. Isso para mim é um orgulho ouvir isso dele. Eu não estou mentindo, está aqui do meu lado. Então, a minha função é essa. Eu não quero louros, eu não estou aqui para receber louros, para falar assim, o Paulo Rogério é isso, o Paulo Rogério é aquilo. Isso eu não quero. Os louros são deles, dos atletas, do staff que está por trás, do nosso marketing, que faz um trabalho maravilhoso, do Conselho Fiscal, que dá uma segurança jurídica para nós. E eu sou o guarda-chuva disso tudo. É meu jeito, você me conhece muito bem. Somos amigos de infância, crescemos juntos na casa do Tiesmo. Então, essa é a função. Acho que nada vai atrapalhar o Goiás. Hoje eu tenho uma CBF com o presidente Sami, que está muito bem relacionado com os clubes de Goiás, muito bem relacionado com a gente. O Goiás é um dos clubes da Série B que está desenvolvendo o fair play financeiro. Tem reunião semana que vem, inclusive. Essa semana. Então, o Goiás está muito bem representado. O Ronei está dando um apoio muito grande à federação, que é muito importante.
sempre conversando comigo. Então, acho que está muito bem blindado o futebol goiano. E o Goiás muito, muito preparado. Eu não vejo que pode atrapalhar a gente. Pode um fato como esse. Então, por isso que eu vim hoje aqui, para matá-lo de cara isso. Ah, deixa amanhã, essa noite, começar a botar treinador no Goiás. E crescer muito a bola. Então, é por isso que eu vim aqui hoje. E meu papel é esse. Eu acho, Júnior, que nada vai nos tirar da nossa meta, como foi em 2021. Boa tarde, senhores. Quero aproveitar a presença do presidente para fazer uma pergunta e esclarecer uma questão sobre a proposta do Pedrinho, porque todo mundo noticia, checa com fontes dentro do clube, essa proposta, e depois o Goiás emite uma nota negando essa investida, né, essa proposta. Eu queria entender por que dessa nota, aproveitando a sua presença aqui. E outra questão, título da Série B. A gente está falando sobre o acesso, que é o objetivo maior, mas existe uma cobrança também por trazer esse título para engrandecer a campanha? Boa tarde. O Pedrinho não teve proposta, hora nenhuma. Teve uma sondagem, como teve por diversos jogadores. Tive pelo Caito, tive pelo Messias, tive pelo Lepo. Tinha muita gente, mas está faltando gente aí. Do Antony, o Hélio Matheus. Entendeu? Sondagem tem toda hora. Proposta preto no branco, tivemos uma, não vou falar o jogador, não foi Pedrinho, que nós também não gostamos, que era para a Europa, por empréstimo. E nós não aceitamos. Um jogador, mas tem uns 3 meses atrás, para sair na janela de junho, na janelinha pequena. Então, sondagem de futebol é normal. Proposta escrita, na mão, nós não tivemos. Entendeu? Então, por isso a nota. Para acabar com o jeito que foi colocado, entendeu? Então, não teve nenhuma proposta. Entendeu? E jamais ele vendeu o Pedrinho, como foi falado, era $1 milhão, era isso? $1 milhão, assim. O Pedrinho é uma joia nossa, está sendo trabalhada, e numa Série A, você faz 4, 5 gols e 2 assistências, eu vender por $15 milhões, $20 milhões, eu dei para mais. Igual sempre vendeu bem. Então, o Aile Pinheiro e o Edmin Pinheiro, que são os grandes vendedores de craques do Goiás, que foram gênios nisso aí, não vai ser o Paulo Rogério Pinheiro que vai estragar isso aí. Vender um jogador mal vendido. Então, isso não teve. Entendeu? E a outra, título do... Nosso primeiro objetivo sempre é o acesso. Nós temos um gráfico, os jogadores têm acesso todo dia nos vestiários, a gente vê lá, é o acesso. Nós temos as linhas, as metas se cumpridas. Depois que nós tivermos uma pontuação que a gente acredita que, mesmo não dando matematicamente o acesso, mas nós já temos certeza que nós subimos, pela conjuntura dos jogos, aí sim o Lucas Andrino, o Paulo Rogério, o Mancini, o Eduardo Pinheiro e a staff de análise de dados vão começar, inclusive, a procurar jogadores para a Série A. Porque nós temos que contratar jogador antes. Que na hora que aquecer o mercado, o Goiás não dá conta. E aí temos que esperar só depois do Paulista. Em dezembro veio o dinheiro do Paulista aí, os clubes adiantados, né? E aí o mercado fica aquela loucura. Então, até briguei com o Mancini, sobe esse time logo que a gente precisa trabalhar. Então, a gente acaba que o título é uma consequência. E chegar nesse ponto, e aí sim, só que já tem a premiação já discutida, a premiação está pronta, existem alguns bichos extras que eu dou no vestiário, eu ou o Haroldo damos no vestiário, quando a gente acha que merece. Eles não sabem o valor, não sabem nada, eu chego e desço aqui e anuncio. O Haroldo desce aqui e anuncia. Então, isso é outro fator legal com eles. Então, o título vai vir, a discussão do título vem depois do acesso. Oi, Paulo. Boa tarde. Rafael Bessa, SBT TV Serra Dourada. Eu vou fazer uma pergunta e tenho também um esclarecimento já a respeito dessa coletiva aqui. Até sobre essa coletiva. Hoje em dia a gente vive os momentos dos cortes, né? Então, qualquer corte pode virar qualquer coisa. Agora, há pouco, quando você falou que não foi ao OBA, você até falou o seguinte: se o Vila Nova não tem a mesma condição que o Atlético Goiás tem, paciência, os times do interior também não têm. Isso dá margem para interpretar, o Paulo está falando que o Vila Nova é igual a um time do interior. Eu queria só que você pudesse contar sobre isso. Eu agradeço, pessoalmente. De repente, a gente está gravando na íntegra o nosso, né? Fica fácil de desmentir depois. Mas tem o corte. Acho bem claro isso aqui. Eu já estive no Vila Nova, já estive na final da Taça das Favelas, acho do ano passado ou retrasado. Muito bem recebido. E o Vila, dentro das condições que vai fazer. Eu não estou querendo ter ar-condicionado. Eu querer, por exemplo, os camarotes do Antônio Senhora são melhores que o nosso aqui. Se você trabalhou lá, você sabe disso.
Então, a gente quer o quê? Mais que a gente precisa é segurança, só isso. E essa discussão que está tendo, não é comigo, foi com o Andrino, foi com o nosso chefe de segurança, isso acaba acirrando as animosidades. Que eu tenho certeza que se eu for lá, se fosse um jogo lá sábado, seria muito bem tratado. Agora a gente pede, olha aqui também o Bessa, quando a gente vai no adversário, a gente contém na comemoração, em qualquer estádio. Nós tivemos um problema no jogo do Atlético. Um diretor nosso se exaltou e arrumou confusão com o pessoal fica abaixo, você conhece bem o Antônio Scioli, fica abaixo da tribuna que fica o visitante. No mesmo momento, nós pedimos para o nosso diretor descer lá e pedir desculpa. Ao final do jogo, eles abraçaram a gente, agradeceram, perdendo o jogo. E depois do jogo, é tão legal, eu ficar lá 1h30, eu, Santana, o Gueroba, o Watson, comendo, bebendo, trocando ideias. Por que não pode ser com todo mundo assim? Então, foi muito boa essa posição, que pode ter o corte. Realmente, o Vila não consegue, não tem ainda como o Atlético Goiás tem, mas com certeza eles vão fazer uma hora. Não posso cobrar que todos os times tenham um vestiário como nós temos. Foi um vestiário feito para a Copa do Mundo, do Brasil. Então, isso faz parte. Não estou aqui cobrando o Vila, nada. Eu quero acabar com essa picuinha que você está parecendo briga de adolescente. Mas isso não é agora, gente. O Vila vai fazer o trabalho dele, o Goiás o dele, o Atlético no final do ano. Com certeza o Hugo, a gente vai sentar e numa reunião vai ficar tudo acertado isso aí. E aí eu sei que o Décio vai interferir, o Policarpo vai interferir, o pessoal nosso vai interferir, porque o Goiás errou, o Vila errou, e não é que negócio não é caçar. E depois, quem sabe, o Andrino senta com a gente faz a reunião do Andrino com o Hugo, do Luso com o pessoal deles vem que teve problema com a gente, e começar no Campeonato Goiano de uma forma diferente. E aí o Ronei põe no regulamento como é que seria, 10 pessoas, 15, 20, 8, 3, como é que seria, e pronto, está tudo certo. Se a gente brigar entre nós aqui, o CEP nosso não está ajudando muita gente. Se ficar nós brigando aqui, em vez de pensar futebol, é ruim para todo mundo. Entendeu? Agora eu vou fazer a pergunta em si. Recentemente teve uma provocação que viralizou no Brasil inteiro através das redes sociais. Ok, fazer arte bonitinha, ok. Terminar o estádio, não. E aí o Goiás respondeu falando, então nós vamos remanejar os designers para começar a obra. E a obra da Serrinha, como fica? Não prometo nada, que eu acho que eu prometo tudo. Eu estou em São Paulo semanalmente. Estou falando, meu projeto não é só a arena mais. Nós temos que sair desse patamar de 100 milhões de receita, 120 milhões por ano. Isso não se faz futebol. Isso não tem jeito de fazer futebol na Série A. Então, acabou que um projeto está chamando o outro junto. Sim, nós temos hoje um projeto muito avançado, a gente chama de triângulo de investidores, e temos hoje eu tive, vocês sabem do problema que tivemos com o BTG, né, ano passado, fizeram um contrato horrível, muito ruim, foi um trabalho de 4 meses da diretoria jurídica do clube, tive em São Paulo semana retrasada, passada, tanto que eu estive lá, que nem lembro mais, uma manhã inteira com eles, assinamos um novo contrato com o BTG, vamos fazer o CT de Aparecida. Por que levar o futebol para lá, não deixar no Parque Anguera? Porque o CT de Aparecida é o que vai ser entregue para a SAF, para o futebol. E não vão levar nenhuma marca do Parque Anguera, é tudo novo, tudo bom e melhor. Agora, em outubro, tem uma equipe de fisioterapeuta e médicos para a Feira Mundial de Fisioterapia, em Madrid, na Espanha. O Goiás tem que mudar de patamar, você vem falando sempre. E a Arena acabou sendo mais um projeto desse, e um contempla o outro. Então, a Arena está caminhando a passos largos. Tem um problema do Estado Dourado ficar fechado até 2028, vão ter um problema muito certo, talvez o da Serrinha ficar fechado também. Mas é uma promessa que eu fiz para meu pai em vida, há 3 horas meu pai falecer. Para quem não sabe, meu pai faleceu lúcido, cantando parabéns para minha irmã, que morreu no dia do aniversário da minha irmã. E foi uma promessa minha, do meu irmão do meio, que vocês não conhecem, do Edmundo, que não mexe com futebol, de terminar esse projeto aqui. E para isso, nós precisamos de uma SAF, precisamos de um investidor, e agora o BTG, com esse novo mandato já, está trabalhando dia e noite, com uma coisa bem sólida já, e um vai levar o outro, entendeu? E como a SAF vai ser 100% do Goiás, quanto é que a associação vai ganhar para se entregar as ações para a SAF? O Goiás não tem dívida, 0. Então, se vocês vão pôr um bi na SAF, é uma coisa, mas quantas vão pagar para as ações do clube?
Então, também tem esse daqui. Muitas vezes eles pagam aqui, a gente precisa de 300 milhões aqui, para fazer esse projeto maravilhoso. Quem sabe eles não dão 300 milhões para nós e a associação constrói isso aqui. Entendeu? E incorpora um pouco de coisa aqui. São 7 restaurantes, são cinemas, centros de convenções. Aqui, a arena não é para dar prejuízo, é para dar dinheiro, e muito dinheiro. Hoje eu estava conversando com o Belitani, que é o Guilherme Belitani, que é o dono do Londrina, e hoje talvez eu seja o mestre em SAF no Brasil, e ele ficou encantado com isso aqui, com o projeto. Você tem acesso a todo o nosso projeto. Eu chamei ele aqui, convidei ele para me dar uma luz. E ele ficou encantado com o projeto. E ele fala que o caminho é esse que nós estamos seguindo. Tem um cara que fez a SAF do Bahia, que para mim é a SAF mais sólida do Brasil, é do Bahia. Então, nós estamos cercando de gente do ramo. E a reunião com o PTG, lá no número de São Paulo, não tinha acontecido melhor. Novo contrato, novo pensamento, novo projeto. E eles com a SAF do Fluminense agora, né, a gente está bem engajado, o Fluminense estão bem engajado do Goiás. Mas então, como eu falei nisso na minha entrevista, a gente precisa aguentar 26. E 27, com certeza, vem muita novidade aí.